Amém, meus irmãos? Nossa irmã Sara vai estar ali traduzindo, para a gente, na linguagem de sinais, mais uma vez. Eu queria convidar você a se colocar de pé para lermos a Bíblia, abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo número 19. Evangelho segundo João, capítulo 19, nós vamos ler do verso 28 até o verso 30, apenas 3 versículos. Evangelho segundo João, capítulo 19, do verso 28 ao verso 30. A palavra de Deus diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de esopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém. Nosso Deus, Tua palavra foi lida por todos nós nesta hora. E agora, Senhor, queremos abrir o nosso coração para receber o ensinamento da Tua palavra, para receber a ministração do Teu Espírito sobre a nossa vida, revelando a Tua vontade expressa nas Sagradas Escrituras. Fala ao nosso coração, Senhor. Eu te peço, tira as barreiras de entendimento, tira as distrações, Pai, para que nós possamos dar ouvidos à Tua voz e a Tua palavra verdadeiramente nos alimente. E que eu seja, Senhor, um instrumento em Tuas mãos, e para isso eu peço a unção do Espírito Santo, para que debaixo deste poder, minha vida seja um instrumento para trazer a verdade que todos nós precisamos ouvir, verdade que liberta, Pai. É o que eu te peço, orando com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, estas palavras, estes versículos que nós acabamos de ouvir, narram o último momento da vida de Jesus, o momento em que ele vai morrer na cruz, não é? E nós sabemos o que essa morte produziu para nós, não é? Jesus está entregando a sua vida. Ele mesmo disse: ninguém tira a vida de mim, sou eu que voluntariamente entrego a minha vida. E aqui, literalmente, isto está acontecendo. E o versículo 30, que acabamos de ler, diz que ele inclinou a cabeça e rendeu o seu espírito. Ou seja, Jesus morreu. Irmãos, o que isso tem de importante para toda a humanidade? Nós falamos da morte de Jesus, falamos da cruz de Cristo, mas o que realmente significa esta morte para o homem, para a humanidade? Qual o significado dela? A primeira coisa que precisamos entender para podermos compreender a profundidade do que foi feito por Deus é entender a situação do homem, entender o estado da humanidade. O que a Bíblia mostra para nós é que a humanidade, ou seja, todos nós, temos uma dívida para com Deus. A humanidade está, desde o Éden, endividada. Há uma dívida muito grande que nós não podemos pagar. Eu não falo apenas das dívidas que a gente conhece, como a dívida externa do país, que durante tanto tempo assombrou tanta gente e ainda hoje traz problemas no mundo todo, mas uma dívida muito superior a qualquer quantia de dinheiro que a gente possa imaginar. Uma dívida que nenhuma riqueza acumulada poderia pagar. Essa é a dívida da humanidade para com Deus. E o que a Bíblia diz é que Jesus, com a sua morte, pagou essa dívida. Quitou completamente essa dívida impagável da humanidade para com Deus. Em outras palavras, é isto que significa a morte de Jesus. Essa é a razão, esse é o sentido, este é o motivo de Jesus ter morrido na cruz, pagar essa dívida.
E talvez você se pergunte, muitas pessoas questionam, que dívida é essa? Que coisa estranha, quer dizer que eu já nasci endividado? Meu amado, essa é a verdade. Independente de ter nascido ou não no Brasil, né? Você, em qualquer lugar do mundo, qualquer criatura humana, já veio ao mundo debaixo desta dívida. E essa dívida é a dívida que persegue a nossa natureza. A natureza humana é uma natureza pecaminosa, inclinada ao pecado. E a dívida exatamente se resume a isso, o pecado. E o pecado é a desobediência, é a oposição àquilo que Deus falou e que Deus mandou. Então esse é o grande problema da humanidade, é o pecado. E se o homem não encarar essa realidade, ele vai simplesmente permanecer no pecado e da forma como nasceu, vai viver e vai morrer também debaixo da influência do pecado. E aí o destino final é a separação eterna de Deus. O pecado, a desobediência, é a principal dívida que nós temos para com Deus. E veja, o homem, ele foi criado por Deus. Mas para que foi criado por Deus? Para Deus. Deus criou o homem para si mesmo. Alguns versículos que eu quero ler com você. Leia comigo Efésios capítulo 2, versículo 10. São palavras importantes que nos mostram essa realidade biblicamente, para que você veja aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja, nós somos feitura de Deus, criados em Cristo para boas obras. Foi Deus quem nos criou. Leia comigo também Romanos, capítulo 11, versículo 36. Romanos, capítulo número 11, verso número 36. Diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O homem foi criado por Deus e para Deus. Para ele são todas as coisas, inclusive nós. Nós fomos criados para Deus, não apenas por Deus, mas fomos criados para Deus. É essa a realidade. E aí, tudo aquilo que Deus planejou para o homem, a desobediência, que é o pecado, tirou disso, tirou esse propósito de vivermos para Deus. Ao desobedecer, o homem passa a viver para si mesmo, segundo a sua própria vontade, segundo aquilo que vem à sua mente. Então o homem não vive mais para Deus. E qual consequência disso? A Bíblia nos diz em Isaías, capítulo 59, eu quero ler com você também, versículo 1 até o versículo 4, o que a palavra de Deus nos diz. Isaías 59, 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras, e concebem o mal, e dão à luz a iniquidade. Esse é o retrato do homem, que faz tudo isso, e por causa disso, diz a Bíblia, está separado de Deus. O próprio pecado do homem cria entre o homem e Deus um abismo de separação, porque o homem vive na mentira, vive dessa forma que está escrito aqui na palavra de Deus. Então, amados, quando a Bíblia fala sobre isso, ela diz que esse é um problema não de um homem individualmente, mas que é um problema da humanidade. A Bíblia estende esse problema a todos nós. Não foi apenas um problema de Adão, mas foi um problema que impregnou-se na nossa natureza. E nascemos hoje com a tendência ao pecado, a tendência à desobediência, a tendência à individualidade. Assim o ser humano
carrega essa herança. Então, o que a Bíblia diz sobre o pecado é que essa dívida é de todos nós. E aí eu leio com você também Romanos capítulo 3, versículo 23, que afirma: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. A Bíblia não faz exceção. Ela não diz que tem alguns que nasceram bonzinhos e que não têm pecado, ou que alguns têm um bom comportamento e por isso não pecam. Ela diz que todos pecaram e todos têm a mesma carência, a glória de Deus. Fomos criados para Deus, para manifestarmos a sua glória. Como desobedecemos, perdemos a glória de Deus. Estamos agora vivendo nesta carência, porque todos nós estamos debaixo deste pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz também a Bíblia: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Todos somos culpados do mesmo pecado. A natureza humana está contaminada pelo pecado, é o que diz a Bíblia. Ainda outro versículo que confirma isso, quero ler contigo, em Ezequiel, capítulo 7, Eclesiastes, capítulo 7, versículo número 9. Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo número 7, versículo 20, Eclesiastes 7, 20 diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. O que a Bíblia está afirmando? Que não existe um justo sequer, que sempre faça o bem e que nunca peque. Todos pecaram e por isso carecem da glória de Deus, é o que está escrito. Mas como fica o que a Bíblia diz em relação ao que algumas pessoas pensam de si mesmas? E é verdade, e eu conheço várias pessoas assim, e eu talvez fosse uma delas, que assim também pensava de mim. Eu não sou tão ruim como os outros, eu sou uma pessoa boa, eu procuro acertar, eu procuro fazer as coisas certas, mas a Bíblia diz que eu sou pecador. A Bíblia diz que eu estou carente da glória de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, a expressão da verdade. Não há um justo sequer. Então eu chego à conclusão que toda tentativa humana de resolver o problema da dívida dará em nada, porque a dívida é simplesmente impagável. Não há um recurso humano que me capacite a saldar essa dívida, a quitar essa dívida. Não há nenhum recurso que eu possa usar para resolvê-la. Então, isto também é afirmado pela Bíblia. Não somente a Bíblia afirma que todos igualmente pecamos, como ela também afirma que todos igualmente não temos nenhum recurso para pagar. Vou ler com você Isaías 64, versículo 6. É um verso bem contundente em que essa verdade é afirmada. Isaías 64, verso 6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Veja, eu até preguei hoje pela manhã, em alusão aos leprosos que tinham que dizer imundo, e eu disse que nós somos esse imundo, imundo pelo pecado. Essa era a circunstância da vida de cada um de nós. E a Bíblia está aqui afirmando mais uma vez isso. Todos somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Até aquilo que a gente acha justo, até as nossas justiças, porque nós somos cheios de justiças. Irmãos, aliás, quando falamos de nós mesmos, já percebeu que a gente sempre se justifica? A gente sempre quer se aprovar naquilo que fazemos? Sempre estamos prontos a trazer justiça para os nossos atos, como se nós fôssemos as melhores pessoas do mundo? Essa é a tendência da natureza humana, esconder os seus erros, esconder os seus pecados e não admiti-los. Mas a Bíblia está dizendo que até as nossas justiças,
Aos olhos de Deus somos como trapos de imundícia. E o termo aqui usado se refere aos panos que a mulher usava no período menstrual, que eram assim chamados e considerados imundos e jogados fora. Veja como a Bíblia compara a justiça humana, a iniciativa de justiça do homem, de atos de bondade, de atos de justiça diante de Deus, pela gravidade do erro e da falha do homem. Tudo isso, todo esse esforço, na verdade se constitui num trapo de imundícia, é o que está dizendo a palavra de Deus. E ainda mais quero ler contigo Jeremias, capítulo 2, versículo 21 e versículo 22. Abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, lá no início do livro, no capítulo 2, versículo 21 e 22, Jeremias também é contundente ao falar sobre isso. Jeremias capítulo 2, verso 21 diz: Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como pois te tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava, pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. No contexto, Deus está falando a Israel, o povo que ele fez, que ele formou, que ele criou. Mas expanda este conceito para a humanidade, que também é o povo que Deus fez, que criou, que formou, que fez para si, como nós lemos aqui anteriormente. E Deus está dizendo: eu te criei de uma maneira, eu te criei num estado de perfeição, de pureza, de semente mais pura. Como é que você se tornou esta planta brava? E aí Deus diz, como sentença no versículo 22, que por mais que você se lave com salitre e amontoe potassa, por mais que você faça isso, continua a mácula da tua iniquidade, a sujeira permanece ali. Veja como a Bíblia coloca o problema do homem, descrevendo essa dívida impagável que eu falei para os irmãos. Um problema que é de todos, que acomete a todos, e que eu não tenho recursos nas minhas justiças, nos meus atos, naquilo que faço, para, de alguma maneira, pagar a dívida. E essa dívida produziu em mim uma mácula, uma sujeira diante de Deus, que ainda que eu me lave com potassa, ainda que eu amontoe potassa sobre a cabeça, me lave com salitre, essa marca não sai. Isso está lá, marcado em todo homem, o pecado, a dívida que foi adquirida e que hoje o separa de Deus. Irmãos, muitas pessoas não entendem essa verdade bíblica que eu apresentei para você. Então, por causa disso, muita gente desenvolve com um Deus, que não é nem um Deus verdadeiro, um relacionamento doentio, porque não enxergam, em primeiro lugar, a realidade do que a Bíblia está dizendo aqui. E o homem, por muitas vezes, tenta ignorar isto. E quando ele até admite os seus erros, ele imagina que ele pode resolvê-los. Ele imagina que ele pode, primeiro, comprar o perdão de Deus. Muitas religiões pregam dessa maneira. Muitas vezes até o próprio cristianismo pregou dessa forma, que de alguma maneira você poderia comprar o perdão de Deus. Comprar um pedacinho de terra no céu, não é? Comprar uma vaguinha no céu. De repente, fazendo boas obras, fazendo caridade, né? De alguma forma, fazendo por merecer, através de uma punição no purgatório, de alguma maneira, você conseguiria o favor de Deus. Com boas obras, com religiosidade, quem sabe fazendo um bom jejum, quem sabe praticando alguma caridade, algumas pessoas imaginam que podem a si mesmo purificar dessa dívida. E a Bíblia diz, eu acabei de ler contigo o texto de Jeremias, que diz que essa tentativa é inútil. Eu me lavo, mas a marca não sai de mim, porque não há um recurso humano que seja usado para isso. As pessoas ricas e abastadas imaginam que o seu dinheiro pode comprar para elas algum tipo de favor, já que então podem dizer, mas eu sou bom, eu faço caridade, eu dou emprego para muita gente, de repente eu de alguma forma
Deus vai ser benevolente comigo, vai olhar para mim de maneira diferente e dizer, esse cara aí não é tão ruim quanto os outros. Vou dar uma chancezinha para ele. Irmãos, infelizmente isso não é verdade. Infelizmente não há nada que o homem faça, seja rico, seja pobre, seja da cor que for, que ele possa de alguma forma resolver o problema da sua dívida. Essa dívida só poderia ser paga de uma única maneira. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Só a morte paga essa dívida. Não há outra forma de pagar. A consequência do pecado é a morte. Então, como não havia recurso no homem para quitar essa dívida, e Deus, por amor ao homem, a sua criação, tentando resgatar a sua glória no homem, que foi para isso que ele o criou, Deus toma a iniciativa de salvar o homem. E Deus se faz carne, habita entre nós, vive como homem, mas vive de forma pura, de forma santa, e sem pecado e sem culpa, se entrega pelo próprio homem. É isto que significa a morte de Jesus Cristo. A única forma de pagar essa dívida impagável, o sacrifício de alguém puro e sem pecado, e esse alguém é Jesus. E foi por isso que Jesus morreu na cruz. Entendendo isto, se eu, por acaso, pensar que de qualquer outra maneira eu poderia ou posso me livrar da dívida, na verdade estou desdenhando daquilo que Jesus fez. É como se eu dissesse assim, para que Jesus morreu? Não precisava ter morrido. Eu posso, por caridade, ser salvo. Eu posso, por bom comportamento, ser salvo. Eu posso, pagando alguma coisa, ser salvo, ajudando os outros, dando dinheiro para a igreja, sei lá. Eu posso ser salvo de tantas maneiras. Para que é necessário que Jesus tivesse morrido naquela cruz? Irmãos, esta é uma das principais verdades do Evangelho que nós precisamos conhecer e que é revelada aqui na Bíblia. Jesus pagou o preço do seu pecado. A morte que quem merecia éramos nós, foi ele que levou. Entende? Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele, então, pagou a dívida que pesava contra nós. E como pôde ele pagar? Aí eu também explico para você, com base na Bíblia Sagrada. Eu não disse que a dívida era impagável? Como é que Jesus pôde pagar essa dívida? Ele era o único que tinha recursos suficientes para pagá-la. Não há outro no mundo que tenha recursos suficientes para pagar. Por isso Jesus é Deus. A Bíblia diz, ele é Deus. Não é um homem, não é um profeta, não é um avatar da nova era, não é um iluminado, não é um Buda. É Jesus, Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Por isso ele tinha recurso para pagar, porque ele era o dono da dívida. Essa dívida era tão grande que a única forma de ser quitada é que o dono da dívida abrisse mão dela. Você entende isso? É isso que a Bíblia está ensinando para nós. Ele oferece a si mesmo para pagar o impagável. Ele, Deus, se oferece por nós. E o que eu preciso agora? Apenas entender o que ele fez por mim e aceitar o fato de que eu não pude pagar e de que ele pagou por mim. Ele era o único com recursos para pagá-la. E a Bíblia afirma isso em alguns textos. Eu quero ler primeiro a Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primeira Epístola do apóstolo Pedro. No capítulo número 2, no versículo 24, o apóstolo Pedro diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. É o que a Bíblia diz. Veja o que Jesus fez por nós, irmãos. Ele carregou nele mesmo os nossos pecados, para que a gente, mortos para o pecado, agora possamos viver para a justiça.
Veja, as minhas justiças não me salvam nem diminuem a minha dívida. Mas agora que eu tive a dívida paga, eu posso viver para a justiça. Entende? As obras não me salvam, mas agora que eu sou salvo, eu devo fazer boas obras. Muda a ordem e muda todo o sentido. E é preciso que a gente entenda isso, porque qualquer desentendimento nessa área vai nos transformar em pessoas legalistas, interesseiras, e vai contaminar todo o nosso relacionamento com Deus. Eu não faço coisas boas para ganhar algum prêmio de Deus, eu faço coisas boas porque Deus fez uma coisa maravilhosa por mim. Entende isso? É assim que a Bíblia está nos ensinando, irmãos. E esta é uma verdade da palavra de Deus, e a gente viu aqui. Colossenses capítulo 2 também, vamos ler um pouquinho antes. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. A Bíblia diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, agora fala textualmente, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Aqui a Bíblia fala sobre a dívida, dizendo que ele cancelou o escrito da dívida. A dívida tem um escrito. Você é perseguido pela dívida, sabia disso? Se você está devendo, meu amigo, olha, a dívida te pega. Alguém te pega. O oficial de justiça bate na tua porta. Mais cedo ou mais tarde ele aparece. Mais cedo ou mais tarde chega a notificação. Há um escrito de dívida. O teu nome está no Serasa, eles te conhecem. Eles sabem de você e vão atrás de você porque há um escrito de dívida contra você. A morte sabe da tua dívida, e ela tem a escritura da tua dívida, e ela pode requerer a escritura e requerer a tua vida. Por isso a morte tem poder sobre o pecador. Entende, irmão? Mas a Bíblia diz que Jesus cancelou lá na cruz esse escrito, esse documento que provava o teu Serasa lá, foi cancelado por Cristo. Foi cancelado o documento que atestava que você era um devedor que não podia pagar. Isso foi cancelado. Então ninguém mais, nem a morte, pode agora requerer a dívida de você, porque ela não mais lhe é imputada. A Bíblia afirma que isto foi cancelado. E é por isso, irmãos, que nós voltamos ao texto inicial que lemos, João, como eu li com você, capítulo número 19, vamos voltar ao texto bíblico, e vamos ler o versículo 30 novamente. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, olha o que ele disse, as últimas palavras de Jesus, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Sabe o que quer dizer esse está consumado? Está pago, está feito, está pronto, está completo, está consumado. A dívida foi paga. Então, rendeu o Senhor o seu Espírito, é o que diz a Bíblia Sagrada. Então, amados, para todo aquele que confia em Jesus, essa dívida foi paga. Para todo aquele que se submete ao que Jesus fez, essa dívida foi paga. Veja, a Bíblia diz que João Batista, quando avistou Jesus, ele disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muita gente não entende essa frase. Jesus disse, está consumado, então pronto, toda a humanidade foi perdoada. Não. Ele tira o pecado do mundo, então o pecado já não existe mais no mundo. Não é verdade. Você tem percebido o pecado no mundo em que a gente vive? Tem ou não? O pecado está aí, não é? É perceptível. Nós notamos o pecado, não é? Ele nos cerca, ele nos rodeia. Então, como Jesus tirou o pecado do mundo? Jesus morreu para aquele que o receber.
Jesus pagou para aquele que aceitar esse pagamento. É como se Deus dissesse assim, olha, eu paguei, mas você dissesse, não, mas eu não quero que pague, porque eu sou orgulhoso. Já viu? Pobre orgulhoso, como é que é? Não quero que pague nada para mim, não. Morro de fome, mas não paga para mim, porque eu sou orgulhoso. O orgulho humano é um dos piores pecados, irmãos, porque é um pecado que aproxima muito o homem de Satanás, né, irmãos? É terrível nos seus efeitos, embora não haja diferença entre pecados, mas seus efeitos são devastadosos, né? Porque o orgulho eleva o homem, quanto mais alto ele vai, mais profunda é a sua queda, não é? E aí o homem orgulhoso diz, não, eu resolvo essa situação, eu pago, eu dou o jeito, eu não aceito Jesus, eu não aceito que ele pague por mim essa dívida, eu não preciso, eu nem me considero devedor, que história é essa, pastor está maluco? Não é comigo que Deus está falando, porque eu sou bom, eu faço justiça, eu faço boas obras, eu faço caridade, eu tenho um currículo excelente. Jesus, então, a morte dele não faz efeito na sua vida, porque você não quer. Você prefere continuar no pecado. Você prefere continuar separado de Deus. Você prefere continuar vivendo pelos seus próprios conceitos. Prefere ainda lutar com o esforço humano. E o que a Bíblia diz, que a dívida foi paga por Jesus. Foi ele que disse, está consumado. Não houve nenhum esforço humano envolvido nisto. Não houve nenhuma religião envolvida nisto. Não houve nenhuma penitência envolvida nisto. Foi simplesmente obra da graça de Deus, que é o favor que eu não mereço. Eu sou devedor, e devedor tem que pagar. Amém, irmãos? Você quer que as pessoas que te devam paguem? É bom, né? Quero. Então, devedor tem que pagar a sua dívida. Mas Jesus vai e paga por mim. Eu não mereço, mas ele paga. Eu não fiz nada por merecer, mas ele paga. Nenhuma penitência, não adianta se chicotear. Não adianta fazer jejum, não adianta dar dinheiro para a igreja, nada disso resolve o teu problema, que é o pecado, que é o afastamento de Deus, que só Jesus pode resolver, e ele resolveu. No versículo 30, como lemos, ao dizer está consumado e render o seu espírito. Veja o que diz a Bíblia em Efésios capítulo número 2, versículo 8 e 9, um texto que muitos conhecem, mas talvez ignorem o seu sentido. Efésios capítulo 2, verso 8 diz, porque pela graça sois salvos. Graça, coisa que eu não mereço. É pela graça que eu sou salvo, mediante a fé. Eu acredito que Jesus disse está consumado. Eu acredito que ele pagou por mim. Eu acredito que eu não tenho condição de pagar. Então é pela fé e pela graça. A graça que me dá o que eu não mereço e a fé que me faz aceitar essa dádiva, este presente, que me faz crer que as coisas são da maneira como Deus disse que são, pela fé e pela graça. E ele diz, isto não vem de vocês, isto é um dom, é um presente de Deus. Não nasce do comportamento humano, é algo que vem de Deus para o homem. E o versículo seguinte diz, não de obras, para que ninguém se glorie. O homem gosta muito de se gloriar, mas ele não gosta de dar glória a Deus. De manhã falamos sobre os leprosos, só um voltou dando glória a Deus. O homem não gosta de dar glória a Deus, mas o homem gosta de glória. Por isso o engano da religião, por isso o engano das obras por obras, em que o homem as faz para que de alguma forma se glorie, para que de alguma forma todos vejam que ele é um cara caridoso, para que de alguma forma todos o louvem pelos benefícios que ele faz. Mas não é para obras para que ninguém se glorie, porque a glória para si mesmo nada mais é do que mais um pecado. Há tantos outros que o homem já traz sobre a sua vida. Qualquer tentativa de se mostrar bom, de se mostrar merecedor de glória e de recompensa, é por si só um outro pecado, que ainda separa mais ainda o homem de Deus. Então, o que diz a Bíblia a respeito disso,
É que é um ato de Deus em favor do homem, motivado por graça, não por merecimento, que o homem não paga com nenhum comportamento e que Deus mesmo se torna homem para pagar por nós. Vai até o final da sua missão, chega na cruz e diz: está pago, está feito, está consumado, está concluído. Não há nada mais que possam fazer para aumentar, para diminuir o que foi feito por Jesus. O que Jesus fez na cruz é completo, é pleno. Não carece de melhoria, não carece de piora, ninguém pode ajeitar. É pleno o que foi feito por Deus. É perfeito o que Jesus fez ao nos salvar, segundo diz a Bíblia. Então estamos diante de um pagamento efetuado por Deus, em nosso nome, tirando o nosso nome do Serasa, tirando o nosso nome do SPC. Ele vai lá e paga a nossa dívida, quita a dívida completamente. E qual a consequência agora de viver sem dívida? Irmãos, diz a Bíblia em Colossenses capítulo 2, verso 14, que eu quero ler com você, usando sempre a Bíblia Sagrada para que você tire a sua conclusão. Colossenses 2,14, eu leio mais uma vez esse texto. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Então, quem crê nisso, não está mais em dívida, porque ele simplesmente, como eu disse, cancelou aquilo que estava escriturado contra mim. Consequência disso, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. A Bíblia diz: justificados, pois. O que quer dizer isso? Eu fui justificado. O que o homem tenta fazer é se justificar. Você já percebeu isso? Quando você mesmo, quando eu, qualquer um de nós, comete um erro, qual a primeira coisa que a gente tenta fazer? De alguma maneira, encontrar um atenuante para o nosso erro. Encontrar uma justificativa que não o torne tão cruel, tão ruim, tão desumano, que de alguma forma traga até alguns simpatizantes para dizer: talvez no seu lugar eu fizesse a mesma coisa. É a tentativa de autojustificação. Lembro do texto em Isaías que diz que nossas justiças são como trapos de imundícia. Isso fede diante de Deus. O homem tentando se justificar, errando, e ao invés de confessar e se arrepender, ele tenta atenuar o seu erro e, de repente, o substituir por outras coisas. Mas a Bíblia diz que nós fomos justificados. Eu não me justifico, mas Deus me justifica. E como fomos justificados? Diz a Bíblia, mediante a fé. Porque eu criei naquilo que Deus fez por mim, eu criei naquilo que Jesus consumou na cruz, então, neste momento, a dívida é cancelada. E ao invés de ter na minha ficha um carimbo devedor, eu agora tenho na minha ficha um carimbo justificado, justo, porque Deus assim fez por mim. Não por algo que eu tenha feito para merecer esse título, mas porque Ele fez. E aí a minha condição de vida é totalmente alterada. Eu imagino junto com você, irmãos, quando nós, por alguma circunstância da vida, nos tornamos endividados, e ninguém está livre disso, embora a gente não queira, pode ser que isso aconteça, pode ser que esteja acontecendo com alguém aqui. Você está endividado, você tem uma dívida, você não consegue pagar. Primeira coisa que vai embora é a tua paz, é ou não é? É a primeira coisa que vai embora. Você não tem paz, você não tem sossego, você tem medo de cruzar com o credor, você tem medo que as coisas sejam penhoradas, você tem medo de perder tudo, você tem medo. Você vive com medo porque toda a dívida traz medo, a culpa traz medo, o pecado traz medo, a consequência do pecado é que, embora seja bom enquanto o homem o pratica, ele no final traz um gosto amargo de medo, de temor, que ele sabe que está fazendo algo errado. Então a paz não reina no coração. E a Bíblia diz que algo que Jesus fez por nós quando pagou na cruz dizendo está consumado, para aquele que acredita que sua dívida foi cancelada e que se tornou justo a partir de agora,
O que o texto diz em Romanos 5:1 é que nós fomos justificados mediante a fé e agora temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora eu tenho paz com Deus. Eu não me sinto mais um devedor. Eu não me sinto mais um enganador, não é? Um que foge por causa de suas dívidas. Eu agora tenho paz com Deus. Eu agora posso ter com Deus um relacionamento saudável, não de toma lá, da cá, de mecanismos de compensação. Eu agora posso ter com Deus um relacionamento de amor, porque Ele chegou na minha dívida, apagou, cancelou. E disse que Ele agora me enxerga como um justo, não como um safado, como um sem vergonha, devedor, mas Ele me enxerga como um justo. Então agora eu desfruto de paz com Deus. Tudo isso, irmãos, foi conquistado na cruz, quando Jesus disse, está consumado. E por fim, eu quero ler também contigo, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Como consequência de tudo isso que Jesus fez, a Bíblia diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é o que, irmãos? Nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Quando alguém reconhece que Jesus pagou a sua dívida, que ele é miserável, que não tem como pagar, que ele não consegue por próprios recursos se tornar justo aos olhos de Deus, embora possa enganar muitas pessoas que o acham justos. Quando o homem reconhece isso, irmãos, a Bíblia diz que ele se torna imediatamente nova criatura. Não diz a palavra que o homem será, a Bíblia diz que ele é. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Porque o passado passou, a dívida foi apagada, a história de vida, aos olhos de Deus, foi removida, embora os outros que te conheceram ainda vão lembrar das tuas tripulias por muito tempo, né, irmãos? Mas aos olhos de Deus, você foi perdoado, tua dívida foi quitada, você pode agora ter paz com Deus. Esse é o resultado do que Jesus fez na cruz, ao dizer, está consumado. Então, a oportunidade foi dada a todos de se livrar desse peso da dívida, que é o peso do pecado, que traz culpa, traz falta de paz, traz desassossego para a alma, para o coração. E o que ele está dizendo é que na cruz, ele substituiu você e a mim. Então, ele foi para a cruz, para que a gente não precisasse ir. Consumou na cruz o plano de Deus para a salvação do homem. E o que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? O presente já foi dado, eu só preciso receber. Eu só preciso me submeter àquilo que Deus fez por mim, ao plano que Deus determinou. Algo tão simples, mas que para alguns se torna tão difícil. Por quê? A teimosia, a obstinação do coração, dizer, não creio, não aceito, não, é muito fácil assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, sou eu que pago, sou eu que faço. É o orgulho, o orgulho, o orgulho. É o pecado que leva tanta gente para longe de Deus, como levou Satanás. Irmãos, a única coisa que a Bíblia diz sobre isso, eu quero ler contigo em Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante. Está escrito assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. A Bíblia diz que com o coração eu creio e com a boca eu confesso. Veja, não é a minha confissão que me salva, mas eu preciso confessar, porque eu me comprometo quando eu falo. Irmãos, quando nós falamos, nós nos comprometemos, irmãos. Deus leva a palavra a sério. Foi pela palavra que saiu de sua boca que Ele criou todas as coisas.
tudo se formou pela palavra. Então, aquele que crê precisa voluntariamente e publicamente expressar a sua concordância com aquilo que Deus determinou para a sua salvação, ao dizer: Jesus na cruz está consumado. Se eu creio nisso, se eu quero esses benefícios do perdão, da paz, do alívio de saber que a dívida não mais será cobrada, de que o escrito foi cancelado, eu não preciso apenas crer, mas eu preciso também confessar aquilo que eu creio. Me comprometer com Jesus. Dizer: eu tenho Jesus como aquele que saldou a minha dívida, como aquele que apagou tudo que pesava contra mim. E é Ele que me justifica, e por meio dele eu agora tenho paz com Deus. Se você quer isso, irmãos, isso está disponível para você. É para qualquer um. Deus fez esse pagamento de maneira universal. Mas, como eu disse, não é automático, embora seja universal. É preciso que eu me submeta, que eu me renda, que eu concorde com Deus, para que isso seja estendido a mim também. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai amado, tua palavra foi ministrada com verdades bíblicas para todos nós. Verdades que o Senhor deixou revelada para nos mostrar o caminho de saída, o caminho de salvação, de livramento. Porque um dia a dívida será cobrada, Pai. E eu não quero mais tê-la em meu nome, por isso eu acredito em Jesus, por isso eu confesso Jesus, porque Ele apagou essa dívida. Pai, mas se há porventura alguém entre nós essa noite, que ainda não confessou com sua boca Jesus como Senhor, que ainda não se submeteu a este pagamento de dívida, há uma oportunidade essa noite, que o Espírito Santo toque nesse coração, para que haja uma rendição incondicional a Deus, para que a dívida seja perdoada, para que a paz seja experimentada. Há alguém aqui que quer render sua vida a Jesus? Levante sua mão para que eu faça uma oração com você. Há alguém que deseja esse pagamento da dívida agora? Deseja a paz com Deus? Levante a sua mão para eu orar por você. Há alguém? Ali é uma pessoa. Vem aqui, minha irmã, eu quero orar contigo. Há alguém mais? Aproveita a oportunidade. Vence agora o medo. Vence o medo, não tenha vergonha. Porque Jesus na cruz, irmãos, Ele estava completamente exposto ao dizer: está consumado. Há mais alguém que quer entregar sua vida a Cristo? Aproveita essa hora. A dívida é paga. E você vive com paz. Você vive com a certeza da salvação. Amém? Como é seu nome? Kátia. Cássia. Glória a Deus pela vida da Cássia. Pai, aqui está a tua filha, Senhor, confessando diante de Deus, diante da igreja, diante de todos, que o Senhor é aquele que saldou a sua dívida. Ela se coloca debaixo dessa autoridade. Não apenas crê no seu coração, mas confessa através desta atitude diante de toda a igreja, que o Senhor realmente pagou sua dívida. Por isso eu creio numa vida de paz para Cássia a partir de agora. Uma vida de paz, de justiça, mediante a fé em Jesus Cristo, que trará esse consolo, esse conforto ao seu coração todos os dias. E que a partir de hoje, esta decisão signifique de uma vez por todas, Pai, de que ela te pertence e que a vida dela é salva pelo Senhor. Assim, diante de Deus e junto com a igreja e com ela, oramos abençoando esta tua filha, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Cássia.